Pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Duzão. Hoje nós vamos falar sobre classificação das cadeias carbônicas, uma aula bastante importante. Antes de começar a aula, não preciso nem falar, né, gente? Vai aqui no cantinho, aqui, ó, tá vendo aqui? Clica aqui, se inscreva no canal, tá? Dá uma força pro professor Duzão. Vai lá no Facebook, curta a página, indique para os seus amigos e vamos passar no vestibular, gente. Beleza? Então vamos começar a nossa aula. Bom, estrutura e classificação das cadeias carbônicas. Das cadeias carbônicas dentro dos compostos orgânicos, elas possuem várias características. E o mais interessante, é importante isso também, é que essas características elas não aparecem sozinhas, né? Uma cadeia carbônica, por exemplo, certo? Uma cadeia carbônica, ela pode ser aberta, ou também chamada de acíclica, ou ela pode ser uma cadeia cíclica, uma cadeia fechada. Ou seja, ou ela é aberta ou ela é fechada. Ela é uma coisa ou outra, certo? Além disso, uma cadeia carbônica ela pode ser aberta e normal, certo? Ou ela pode ser ramificada. Então, ela pode ser ou normal ou ramificada. Além disso, ela pode ser uma cadeia aberta, saturada ou insaturada, ou uma coisa ou outra, ou uma cadeia homogênea ou heterogênea, certo? Ou seja, a cadeia carbônica pode ser cíclica, certo? Ou pode ser aromática, então ela pode se diferir quanto ao critério da aromaticidade, certo? Uma cadeia alicíclica, por exemplo, ela pode ser saturada ou insaturada, uma coisa ou outra. Além disso, ela pode ser homogênea ou heterogênea, uma coisa ou outra. No caso das cadeias aromáticas, elas podem ser polinuclear ou mononuclear. Polinuclear, vários núcleos aromáticos. E mononuclear, um núcleo aromático só. Se ela for polinuclear, pode ter núcleos aromáticos isolados ou núcleos aromáticos condensados. A gente vai ver cada um desses casos. Então acompanhe com a gente. Aqui nós temos a divisão das cadeias carbônicas quanto à estrutura dessas cadeias. Então elas podem ser abertas ou fechadas. O interessante é que essa característica ela é muito sugestiva, ela é muito autoexplicativa. Veja só, se a gente analisar aqui essas cadeias carbônicas, a gente pode ver que as cadeias abertas são essas cadeias aqui, ó, desse lado, do lado esquerdo do seu vídeo. E as cadeias fechadas, essas cadeias que formam um ciclo. Então quer dizer que cadeia fechada é uma cadeia que eu tenho os carbonos ligados, ó, de forma cíclica, né? Um carbono ligando no outro e formando um ciclo, certo? Como se um carbono estivesse ligado ao outro aqui, ó, de forma com que eles formassem ciclos, tá? Então, o mínimo que eu tenho de carbonos para formar um ciclo são 3, ó, 3. Aí eu tenho um ciclo de 4 carbonos, eu tenho um ciclo de 5 carbonos, aqui eu tenho um outro ciclo de 5 carbonos, então eles estão ligados de forma cíclica. Tudo bem? Aqui também ó, tem um ciclo de 6 carbonos. E aqui no caso são as abertas. Ó. Elas são abertas por quê? Porque os carbonos eles não se ligam formando um ciclo. Então eu tenho várias estruturas aqui. As abertas e desse lado direito aqui as cadeias fechadas. Beleza? Daqui a pouco, nos próximos vídeos, a gente vai entender como é que funciona a nomenclatura desses compostos. Certo? Mas isso fica para uma próxima aula. Quanto à disposição dos átomos, nós temos cadeias consideradas normais ou cadeias consideradas ramificadas. As cadeias normais são cadeias que os carbonos eles se ligam em linha, certo? Então, ó, eu passo o cursor aqui, ó, do mouse, ó, veja, e eu não saio da molécula. Então, ó, eu começo aqui e vou, ó. Então, estou acompanhando os carbonos, só para lembrar que os carbonos eles estão ou em pontas ou em vértices, né? Olha aqui, ó. Então, aqui eu tenho os carbonos, e esses carbonos aqui eles estão ligados continuamente, estão ligados em linha. Então, isso caracteriza uma cadeia normal. Já uma cadeia ramificada, olha aqui os exemplos da ramificada. Então, quer dizer que eu tenho os carbonos ligados em linha.
e tenho um carbono fora dessa linha. Então, a minha cadeia carbônica aqui, ó, e aqui eu tenho um ramo, né? É como se fosse um galho saindo de um tronco. Então, veja esse caso, ó, os carbonos ligados em linha, certo? E aqui eu tenho aquilo que não se enquadrou nessa linha de carbonos. Mais uma vez, ó, aqui eu tenho carbonos em linha, certo? Muito bem. E aqui eu tenho aqueles carbonos que não se encaixaram nessa linha. Então, essas cadeias são ramificadas, certo? Cadeias que possuem ramos, cadeias que saem dessa linha contínua, beleza? Quanto às ligações, a cadeia carbônica pode ser saturada ou insaturada. Quando a cadeia carbônica é saturada, eu tenho somente ligações simples entre os carbonos. Então, entre esse carbono e esse carbono, a ligação é simples. Está vendo que tem um bastão aqui só? Entre esse carbono e esse, ligação simples. Entre esse carbono e esse, ligação simples. Entre esse carbono e esse, ligações simples, e por aí vai, certo? Quando a cadeia é chamada de insaturada, é que eu tenho ligações duplas entre carbonos da cadeia principal, ou possuo ainda ligações triplas. Olha aqui a ligação tripla entre os carbonos da cadeia principal. Então aqui aparece dupla ligação, aqui aparece dupla, aqui também, aqui aparece dupla, aqui aparece uma dupla ligação, aqui aparecem duas duplas, certo? Ó, aqui também duas duplas ligações. Então, ligação entre os carbonos sendo totalmente simples, né? Todas as ligações simples aqui, a cadeia se configura como saturada. Basta uma única insaturação, uma única dupla ou tripla ligação para poder caracterizar uma cadeia carbônica como insaturada. Não interessa se a cadeia tem 100 carbonos. Se tiver uma única dupla ligação nesse encadeamento de 100 carbonos, a cadeia inteira é considerada insaturada. Beleza? Quanto aos átomos constituintes, a gente pode classificar as cadeias carbônicas como homogênea ou heterogênea. A palavra homogênea significa basicamente igual, certo? Então quer dizer que uma cadeia carbônica homogênea é uma cadeia carbônica que eu tenho a cadeia principal aqui com elementos iguais, no caso só carbonos. Então aqui, ó, carbonos, certo? Olha lá, ó. Aqui também a cadeia principal com elementos carbono. E nas heterogêneas eu tenho um elemento diferente, um elemento que se distingue dos demais elementos da cadeia carbônica. Então veja só, aqui eu tenho um carbono, aí eu tenho um oxigênio e eu tenho um carbono. Então quer dizer que essa cadeia eu tenho heteroátomo, um elemento diferente dos carbonos que constitui a cadeia. Aqui, por exemplo, vejam só, eu tenho carbono, 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 aí aparece um nitrogênio como heteroátomo, um carbono. Beleza? Aqui, mesma coisa, ó. Carbono, 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 nitrogênio como heteroátomo, carbono, carbono e carbono. Aqui, mesma coisa. Carbono, 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 oxigênio como heteroátomo e carbono. Aqui, mesma coisa. Olha o heteroátomo aqui de oxigênio, aqui o heteroátomo de enxofre. Beleza? Aí, como eu estava dizendo, as cadeias podem ser fechadas, né, cíclicas, né? Cadeias cíclicas, e aí elas são consideradas alicíclicas ou aromáticas. Então essas cadeias aqui, ó, todas as cadeias que nós estamos enxergando aqui nessa tela, elas são consideradas cíclicas, porque os carbonos eles estão ligados em ciclo, tanto aqui como aqui. Muito bem? Então, são as alicíclicas ou aromáticas. Agora, como é que eu posso dividir as cadeias fechadas em alicíclicas ou aromáticas? Muito bem, é uma questão muito importante. Essas estruturas aqui, ó, deste lado, são estruturas de anéis de benzeno, tá? Então, essa estrutura aqui é chamada de benzeno, certo? O benzeno é uma molécula dita aromática. Antigamente, as moléculas aromáticas elas foram denominadas dessa forma porque elas tinham aromas, né, muito característicos.
Então, por exemplo, essa molécula aqui, ó, é o naftaleno. O naftaleno é componente da naftalina que a gente usa para espantar barata nas nossas casas, certo? Ela é composta de 2 anéis de benzeno. O anel de benzeno também é representado desta forma aqui, ó, com uma bolinha no meio. Essa bolinha no meio significa que há uma ressonância entre os elétrons que estão localizados nas ligações π. E com isso, esses elétrons eles ficam migrando de ligação em ligação aqui. Então, forma-se um núcleo de aromaticidade, um núcleo de elétrons deslocalizados nas ligações, o que chama esses compostos de aromáticos. Obviamente que na química orgânica não é só os anéis de benzeno que são considerados aromáticos. Existem outras estruturas que são consideradas aromáticas. Mas isso é uma aula de ensino superior que possivelmente a gente possa ver aqui no nosso canal. Uma aula específica sobre a aromaticidade de substâncias orgânicas. Mas antes, vamos entender aquilo que é o básico. Então quer dizer que cadeias alicíclicas são aquelas cadeias que não contêm esse núcleo de aromaticidade. Então, geralmente as cadeias que são consideradas aromáticas, elas são derivadas do benzeno. Então aqui eu tenho 2 anéis de benzeno, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 anéis, aqui eu tenho 3 anéis, aqui eu tenho 5 anéis de benzeno, tá? Então essas aqui são consideradas aromáticas, enquanto essas moléculas são simplesmente moléculas alicíclicas, ou seja, elas são cíclicas, mas não possuem essa deslocalização nos elétrons causada pela aromaticidade, causada pelas deslocalizações dos elétrons das ligações π. Beleza? Quanto às cadeias aromáticas, elas podem ser consideradas mononucleares, ou seja, mononuclear, um núcleo de anel de benzeno. Então, veja só, aqui eu tenho o metilbenzeno, né? E ele tem somente um núcleo de aromaticidade, certo? Aqui nós temos um único núcleo de aromaticidade no dimetilbenzeno. Aqui também um núcleo, aqui também um núcleo para o fenol, aqui também um núcleo, aqui também. Aqui, ó, nessas polinucleares, eu tenho 2 ou mais núcleos de aromaticidade na estrutura. Então, são polinucleares. Muito bem? Dentre as polinucleares, a gente pode chamar de condensadas. Então, ó, quando eu tenho 2 núcleos que estão fundidos, ó, eles estão juntos. 3 núcleos de aromaticidade juntos aqui, ó. Aqui também, 3 núcleos de aromaticidade. Então, eles estão condensados numa única molécula. Os núcleos benzênicos, eles estão grudados uns aos outros. Aqui, na forma isolada, eu tenho um núcleo, uma ligação e outro núcleo. Aqui eu tenho um núcleo, uma ligação e um núcleo. O núcleo benzênico, uma ligação, um núcleo, uma ligação e outro núcleo. Aqui mesma coisa, eu tenho um núcleo benzênico, uma ligação aqui, né? Outro núcleo que está ligado também, separadamente, um terceiro núcleo benzênico. Então, essas moléculas polinucleares podem ser condensadas ou isoladas. Condensadas quando os anéis de benzeno estão juntos, estão agrupados. Isolados quando eles são isolados por ligações. Muito bem? Então, pessoal, vocês acabaram de ver que as cadeias carbônicas elas podem ser divididas em várias categorias, certo? Em abertas, em fechadas, normais ou ramificadas, saturadas ou insaturadas, homogêneas ou heterogêneas, alicíclicas ou aromáticas e por aí vai. Então, no nosso próximo vídeo, eu vou utilizar os mesmos slides para fazer as classificações das estruturas que nós vimos na aula, beleza? Então, acompanhem com a gente e vamos fazer os exercícios. Valeu, gente! Um abraço para vocês! E aí, pessoal? Tá gostando do canal? Tá curtindo as nossas aulas? Então se inscreva no canal, ative o sininho para obter as notificações dos novos vídeos, compartilhe os vídeos, compartilhe o nosso canal, indique os vídeos para aquelas pessoas que possuem dificuldade em química e também para aquelas pessoas que estão correndo atrás de uma vaga no vestibular. É nóis, galera, valeu!